Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, dando continuidade às nossas dicas para o concurso da Polícia Civil, Banca Fundatec. Hoje, o nosso assunto vai versar sobre o poder hierárquico e o poder disciplinar. Então, nós vamos seguir aos nossos esquemas dos nossos vídeos anteriores, né? E vamos então agora entender, a partir do critério da diferenciação de entidades, órgãos e agentes, como se dá a questão de prova com a aplicação do poder hierárquico e do poder disciplinar. Vamos então acessar os nossos esquemas para que a gente possa mostrar como isso funciona e a aplicação nas questões de prova. Acessando então os nossos esquemas. Bom, primeiro, trabalhando a questão do poder hierárquico. Então, nós já sabemos que nós temos no topo da hierarquia, em termos de polícia, o governador do estado, abaixo dele nós temos o secretário da segurança e abaixo nós temos a polícia civil. É exatamente isso que nós chamamos de poder hierárquico, ou seja, essa divisão onde há uma subordinação entre órgãos. Por isso que vejam o que é o conceito de poder hierárquico. Distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos, certo? Então, sempre que a gente está falando de poder hierárquico, a gente sempre vai estar falando na divisão das atribuições entre os órgãos. Então, sempre lembrem no que faz o governador, no que faz o secretário e no que faz a polícia civil. Por isso, o poder hierárquico ele sempre vai ser interno e ele sempre vai ser permanente, porque a polícia civil existe sempre, ela foi criada pelo texto constitucional. Então, o poder hierárquico é um poder interno e um poder permanente. E não existe, consequentemente, já que nós estamos falando de órgãos, não existe relação entre entidade e órgãos. Porque lembra que no bloco anterior a gente viu que as entidades são a administração direta e a administração indireta, tá? E que elas que são as chamadas entidades dotadas de personalidade jurídica e que dentro de cada entidade é que eu tenho órgão. E aí dentro de cada órgão é que eu tenho o poder hierárquico. Então, cuidado, gente, não existe hierarquia entre entidade e órgão. Então, em momento algum, por exemplo, vai poder falar no DETRAN, né, que é uma autarquia estadual, ela estar subordinada à Secretaria de Segurança. Na verdade, o DETRAN ele está vinculado à Secretaria de Segurança. Já a Secretaria da Segurança, ela está subordinada ao governador do estado, bem como a Polícia Civil, ela estará subordinada à Secretaria da Segurança, certo? Então, bem claro, né, estamos agora nos órgãos. Nós saímos da base constitucional, fomos para a base administrativa, ultrapassamos a questão da diferença de entidade e agora estamos, então, dentro do órgão. Poder hierárquico é estudar especificamente a divisão de atribuições dentro dos órgãos. Muito comum nas questões de prova confundir a questão dos agentes com os órgãos. Na verdade, o poder hierárquico é dizer o que cabe a cada órgão internamente e, consequentemente, o que é a atribuição de cada agente. Então, está dentro do poder hierárquico dizer o que cabe a cada agente internamente. Isso não é poder disciplinar, isso é poder hierárquico. E no poder hierárquico vai aparecer sempre duas palavrinhas, a delegação e a avocação. Então, a delegação é a transferência de uma função de um órgão, né, para outro. Só que não totalmente, é sempre uma parte desta competência que pode ser delegada. Eu não posso tirar todas as minhas competências como governador e transferir todas essas competências para todos os secretários. Isto é vedado pelo nosso modelo. Eu posso delegar parte da minha atribuição como governador para um determinado secretário. Então, é só
parte que pode ser delegada, né? Então, pode ser delegada a um outro órgão ou um titular de um outro órgão, certo? Qual é a exceção? Então, quando não é permitido delegar, o que a lei estabelece que é vedado a delegação? Os atos de caráter normativo, quando a competência é exclusiva, ou decisão de recurso administrativo. Esses três eu tenho que saber de cor, porque isso é vedado a delegação, tá? Então, eu posso delegar, por exemplo, o governador do estado, ele pode delegar diretamente para o chefe da Polícia Civil. Não precisa passar pelo secretário, porque a delegação ela não precisa respeitar esse critério de hierarquia, pode ir de forma verticalizada ou de forma horizontal. Na delegação hoje não é mais obrigatório delegar para quem está abaixo de mim. Eu posso então transcender essa possibilidade de delegar para quem eu quiser. Já a avocação, não. A avocação é puxar para si uma competência que é do meu subordinado, meu órgão hierarquicamente inferior. Então, a avocação, ela só pode existir respeitando o poder hierárquico. Eu só posso, como governador, puxar para mim uma competência que é do secretário da Segurança. Eu, como governador, não posso puxar para mim uma competência que é da Polícia Civil, tá? Então, o poder hierárquico tem que ter bem claro essa diferença. E aí a confusão com o poder disciplinar, porque o poder disciplinar, ele é interno, ele é permanente, ele é discricionário. Por que ele é interno, ele é permanente, ele não é permanente e é discricionário? Porque ele só vai existir quando tiver uma violação em relação a algo que está disciplinado na legislação. Então, aí a própria administração, na sua função atípica, vai fazer a apuração desta irregularidade. Então, por isso que ele é sempre interno, porque ele é em relação a seus agentes, né? Então, o poder disciplinar, ele não está relacionado com o órgão. O poder disciplinar ele está relacionado com os agentes e é para, então, buscar a responsabilidade pelo descumprimento das regras legais. Por isso que ele é sempre interno, não permanente e discricionário. Cuidado! Ele é vinculado quanto ao dever de punir, ou seja, não existe discricionariedade em punir ou não punir, aí é vinculado. Agora, a seleção da pena, ou seja, suspensão de 1 dia, de 25 dias, né? Isto é um critério de discricionariedade, tá? Então, tem que ter também essa diferença bem clara. Vamos aplicar numa questão de prova. A administração pública é organizada por meio de uma complexa estrutura que segue o modelo hierárquico. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas. O poder hierárquico autoriza os superiores a reverem as condutas administrativas realizadas pelos seus subordinados. Perfeito, ou seja, eu posso rever tudo aquilo que é feito por quem está abaixo de mim. Isso é a minha função como poder hierárquico. 2. O poder hierárquico não permite que os superiores realizem a atividade de fiscalização sobre a conduta de seus subordinados. Muito pelo contrário, é dever de fiscalização porque existe uma hierarquia. Então, a 2 está errada. 3. Considerando as peculiaridades do poder hierárquico, o subordinado deverá atender às ordens de seu superior. Ok, deve atender às ordens. Obrigatoriamente eu devo respeitar quem está acima de mim, mas só quando essas ordens forem legais e não quando essas ordens forem ilegais, porque senão eu estou violando o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional. Então, aqui nós só temos correta a alternativa, o item primeiro, portanto, só a A. Correto, gente? Então, aqui a gente finalizou essa questão sobre poder hierárquico, confundindo com poder disciplinar. Bom, espero que vocês tenham gostado, então, das dicas de hoje, né? Hoje, então, aprofundando um pouco mais em relação ao poder hierárquico e disciplinar, já chegando especificamente nos órgãos e nos agentes. E no nosso próximo bloco, então, a gente vai abrir um pouco mais essa questão de poder e vai trabalhar especificamente, então, agora o poder de polícia, que é a função da polícia propriamente dita. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.